vimos a nossa participação, que é o nosso desejo. Para você ter um desejo, nesse caso aí, precisamos esclarecer, essa palavra desejo aí, não está relacionada, irmão, a uma simples questão, como um desejo normal que o corpo tem. Eu estou com vontade de comer, sei lá, alguma coisa. Estou com sede, né? São desejos que nós sentimos. Mas no caso aí, para servir a Deus, esse desejo, ele tem que vir impregnado de entendimento. Nem que seja um entendimento relativo para um dado momento. Ainda que você tenha entendido pouco das coisas de Deus, porque obviamente é com a caminhada que nós vamos entendendo as coisas. Então, ainda que você tenha entendido pouco, mas naquele pouco que você entendeu num determinado momento, você já diz assim: não, eu quero servir a Deus. Depois outras coisas mais sérias vão sendo apresentadas para você. As renúncias, as coisas que podem vir pela frente, algemas, cadeias, prisões, martírios, torturas. Mas você vai crescendo, buscando, se fortificando, e chega uma hora que você diga assim: não importa, seja pela vida ou pela morte, mas Cristo Jesus seja glorificado. Isso não é da noite para o dia, isso é um processo de crescimento, isso vem pelo seu exercício constante em amar a palavra de Deus. Então esse desejo que nós mencionamos aí, é um desejo que vem por um entendimento, e não por um mero sentimento. Sentimentos você pode ter hoje e amanhã não ter mais. Vontade simples de fazer alguma coisa você pode ter hoje e amanhã não ter mais. Quantas vezes nós já desistimos de coisas? Não, eu quero fazer isso, chega na hora de fazer, não, mudei de ideia, não vou mais fazer não. Mas o desejo de servir a Deus é aquilo que você realmente sustenta de uma maneira absurda, em que as pessoas olham para você e dizem assim: tu é um fanático, tu é um louco. E você diz assim: não tem problema, quero morrer fanático e louco, mas morrer com Jesus. Esse tipo de desejo que veio por um entendimento que de alguma maneira você alcançou das coisas de Deus, ou às vezes até vem por uma experiência que você tenha tido, né? Por exemplo, eu tenho algumas experiências que vêm até inclusive do tempo das trevas. Uma das coisas que eu era pequeno, ouvia minha avó falar que quando ela era criança, ela se consultava num terreiro de macumba com o tal do tranca-rua. Passou anos se consultando com o tal do tranca-rua. Aí vem a minha mãe, desde a infância se consultava com o tal do tranca-rua. E eu estou ali agora, né, no meu período de vida, e estou vendo o tal do tranca-rua. Eu ainda adolescente, eu falei assim: ué, esse tal de tranca-rua é eterno. Se ele é eterno, existe a eternidade. A primeira coisa que me despertou para a eternidade foram as próprias obras do diabo. Eu falei assim: pô, o cara é eterno. A minha avó diz que não sei quem se consultava com ele, ela vem e se consulta com ele, a minha mãe se consulta com ele, eu já estou me consultando com ele. Esse cara é eterno. Se ele é eterno, existe vida eterna. Pensei eu, com os meus botões. E foi aí que eu comecei a me despontar para a questão da eternidade. Comecei a caminhar dentro de terreiros de macumba, passei por um monte de canto, um monte de coisa, um monte de praga até rotulada de evangelho, mas cheguei até aqui. Por quê? Passei a desejar coisas, passei a buscar coisas. Então, tudo vem por um lampejo de entendimento ou experiências. Às vezes a pessoa faz uma oração simples lá no seu cantinho, de repente vê a resposta, sente alguma coisa sobrenatural, e assim as coisas vão te fortificando o desejo de caminhar com Deus. E aí, quando vem aquelas portas de provas e tentações, você tem a chance de confirmar a sua caminhada ou negar a sua caminhada. Então, temos aí participação de Deus na santificação. Nós limitamos a ação de Deus na nossa santificação pelo grau de nossa participação. Para Deus não há limites nem empecilhos. Deus é quem revela a verdade e a nós caberá segui-la. Ou seja, santificar-se, ou seja, separar-se para o projeto de Deus,
significa que a cada dia Deus te mostrará uma nova estrada. Nessa nova estrada que Deus vai te mostrar a cada dia, vai depender se você vai continuar santificando-se, ou seja, separando a sua vida para o serviço de Deus, ou não. Se numa das estradas que Deus te mostrar, você não oferecer a vontade, o desejo de entrar nela, e sempre que você tem uma porta para passar, uma nova porta, existem renúncias que você vai precisar fazer, não tem jeito, sempre numa hora de decisão, você tem alguma renúncia para fazer, tem alguma coisa para considerar, enfim, e se você não consegue entrar nas novas estradas e novas portas que Deus te apresenta, você para de separar-se, você deixa de santificar-se para Deus e passará a ter outros conceitos na sua vida, que serão os teus próprios conceitos mundanos. Quantas pessoas foram chamadas da visão tradicional da igreja para a visão renovada, ou como dizia, a visão pentecostal? Muitos foram chamados, mas não aceitaram isso. Eu conheci uma senhora chamada Irmã Orlando. Eu conheci uma senhora chamada Irmã Orlando, dentro da Igreja Batista da Gamboa. Quando eu saí da Igreja Batista da Gamboa, fundei o ministério aqui. Aí, pouco tempo o ministério aqui, eu soube, a Irmã Orlando está em cima de uma cama, já tem 21 dias, não levanta de cima da cama. Quando eu recebi essa notícia, eu falei assim, é morte. Pensei comigo, é morte. Aí alguém veio, poxa, vai orar por ela, não sei o que. Eu falei, a filha dela está pedindo para ir orar. Eu falei, tá bom, vamos lá, orar. Chegamos lá, sabia que a situação era de morte, mas fiquei na minha. E na hora que eu estava orando, veio um mover sobre mim, e eu comecei a interceder para que ela tivesse vida, tivesse mais uma oportunidade. E concluí a oração, e havia uma pessoa lá comigo, um profeta, e entregou a seguinte palavra para ela, falou assim, olha, a sua enfermidade era uma enfermidade para a morte. E eu pensei comigo, eu já sabia disso. E ele dizia assim, só que Deus, devido ao mover da oração hoje, está lhe oferecendo uma nova oportunidade, porque Ele ainda tem uma obra a realizar na sua vida. Essa obra na sua vida, ela ficou parada, não sei se ele falou 20 anos atrás, ou mais que isso, mas parece pelo menos isso. Ficou parada essa obra na sua vida há 20 anos atrás, quando Deus lhe mandou sair de uma denominação e ir para outra, e você não foi. Aí ela falou assim, não, é verdade, há 20 anos atrás, eu estava na Igreja Batista, Deus disse que eu deveria ir para a Igreja Assembleia, mas eu fui lá, e não gostei da administração da Assembleia, não tinha sessão de negócios, não tinha prestação de conta, não tinha da satisfação do dinheiro, não tinha essa palhaçada toda que tem na Igreja Batista, né? Essa satisfação absurda, que uma perda de tempo e ocupação de mente, enfim. E ela achou que as coisas não estavam muito claras, e voltou atrás, voltou para a denominação batista. E a pessoa que estava lá falou, é exatamente isso. Deus tinha uma obra para realizar contigo através da Assembleia, e você não se firmou, por isso a obra na sua vida ficou parada. E tem mais, é por causa daquela rebeldia de 20 anos atrás, que hoje você está em cima desse leito e ia morrer. Deus hoje está te dando mais uma oportunidade. Claro, irmão, que já não era mais uma oportunidade na Assembleia, nem era mais uma oportunidade no chamado ministerial que ela um dia teve. Pois bem, já tinha entrado na casa dela gente do Miguel Ângelo, e ela continuou em cima da cama. Entrou gente das Assembleias, a balde, e ela continuou em cima da cama. Entrou gente da Batista, e ela continuou em cima da cama. Nós fomos lá orar, no dia seguinte ela estava de pé. Sabe para onde ela foi? Para a Igreja dos Predestinados. Cega. E agora não sei como é que está a situação dela, eu soube que estava vivendo vegetativamente, não sei se morreu, já tem tempo que eu não ouço. Então, separar-se para o trabalho de Deus, significa a cada dia você aceitar. Você vem numa estrada, aí Deus diz assim, pega a direita. Você tem que pegar a direita, você não pode seguir em frente, nem pode pegar a esquerda.
e você começa naquela, e ele diz assim, agora pega a esquerda. Você tem que pegar a esquerda, não pode seguir em frente, nem seguir à direita. É assim que as coisas de Deus funcionam. Se no momento em que Deus diz, faça isso ou aquilo, e você não faz, o processo na sua vida vai sofrer um impacto violento. Lembra do apóstolo Paulo? Saulo, sai de Jerusalém. Não vou sair não. Saulo, eu quero te enviar para os gentios de longe. Cadê Saulo nos gentios de longe? Foi para canto nenhum. Dali foi para a cadeia, segundo dizem lá os historiadores, 2 anos depois da sua cadeia, Nero se levanta e manda decapitá-lo. Cadê o pregador dos gentios? Cadê a palavra de Deus que diz, eu tenho um projeto, vou te enviar para os gentios de longe? Cadê o projeto? O projeto ficou exatamente aonde Paulo disse que não ia sair de Jerusalém. Então eu sou obrigado a todos os dias seguir o projeto de Deus. O dia que eu deixo de fazer isso, seja por medo, seja lá por que quer que seja, irmão, a obra na minha vida começa a ter problemas e às vezes ela é até extinta, né? Ela é até extinta. Então, nós limitamos a ação de Deus na nossa santificação pelo grau da nossa participação. Se Paulo saísse de Jerusalém, a participação de Paulo aí constaria em sair de Jerusalém. Ele não saiu de Jerusalém. A obra que Jesus disse que ia fazer com ele não aconteceu. Então, a obra de Deus caminha junto com a nossa vontade, nossa obediência. Diz assim, a participação do sangue de Jesus. O poder do sangue de Jesus purifica-nos de todo o pecado e opera na nossa santificação. Quer dizer, o poder do sangue de Jesus é o tudo. Se Jesus não tivesse morrido por nós na cruz para nos justificar para essa obra, nada teria sentido. Então nós temos que entender que o mérito está no sacrifício de Cristo e jamais na minha autojustiça. Eu tenho a minha participação, sim, eu tenho livre-arbítrio. Se eu tenho livre-arbítrio, eu tenho participação em toda a obra de Deus que é realizada na minha vida. Uma vez que tenho livre-arbítrio, tenho a minha participação. Porém, eu preciso tomar cuidado e entender que nunca a minha participação vai sobrepujar ou excluir a participação de Jesus. Tem muita gente por aí, perdida, que confia mais no seu próprio jejum, nas suas próprias vigílias, nas suas próprias orações, do que verdadeiramente na morte de Jesus Cristo na cruz. Aí, irmão, quando esse conceito está errado dentro da pessoa, quando ela acha que tem que fazer para ser justificada, e já não se julga justificada pelo que Cristo fez, as coisas complicam. Então, é necessário muito estudo bíblico, muita paciência, meditação, muita oração, para que o Espírito Santo possa ministrar nas nossas vidas o que tem que ser, o que é a realidade. Santificação, a participação da palavra de Deus. O poder santificador da palavra de Deus é inquestionável. Só opera, porém, sobre aqueles que são estudiosos da Bíblia, né? E rendem-se a ela. Muita gente conhece Bíblia, mas não se rende a ela, porque tem os seus próprios conceitos. Então, o poder santificador da palavra é inquestionável. Sem conhecer a palavra, você não tem regra pela qual se separar, e aí a sua vida está perdida. É pela regra da palavra que você consegue se separar. Do Espírito Santo. O Espírito Santo atua com o sangue de Jesus e a palavra de Deus. É o poder da Trindade Santa purificando o crente para que seja santificado em todo o seu triuno, espírito, alma e corpo. Ou seja, o Espírito Santo opera em nós para nos convencer de coisas e nos revelar a palavra. Então, tudo isso que a Bíblia fala, tudo isso que Deus tem revelado, todas essas coisas somam parte na nossa santificação, que é um complexo de operações de Deus. Deus opera coisas que vão atuar dentro da nossa região chamada espírito, outras coisas dentro da nossa região chamada alma, outras coisas operam dentro da nossa região chamada corpo, como nós temos cura de paralíticos e
cura de pessoas de enfermidades, câncer, tal, essas coisas, e todo esse complexo, corpo, alma e espírito, sofre influências e impactos da ação de Deus, do Espírito Santo. Então tudo isso faz parte, e para ser versátil, né, habilitado em todas essas coisas, irmão, tem que mergulhar nessas coisas. Às vezes eu vejo o Evangelho como um grande oceano. Tem pessoas que chegam ali na beirada da praia e molham os pés e ficam muito satisfeitos e voltam dizendo: ah, eu entrei no mar. Amém. Tem outros que chegam e querem mergulhar, nadar. Esse também entrou no mar. Tem diferença? O Evangelho é muitas vezes assim. Tem pessoas que se contentam em chegar, sentar na igreja, né, colocar ali, tem o seu lugar garantido, ouviu a mensagem, participou do louvor, foi para casa, acabou a história, até o próximo culto. Tem outros que não, tem outros que além de vir para a igreja, levam a igreja consigo para onde vai, faz da sua vida um verdadeiro templo, do seu corpo um verdadeiro santuário. E esses nós vemos a diferença. Tem gente que a sua vida está resumida em ir na igreja, e tem gente que por onde passa, todos percebem que ele é uma igreja. Isso faz a diferença. Bênçãos decorrentes da santificação. Quanto maior for o crescimento em santificação, maior será a nossa certeza e segurança de salvação e vida eterna com Deus. Ou seja, quanto mais você se separa para as coisas de Deus, tanto mais você sente convictamente no seu interior o impacto dessas coisas, né? Eu conversava com um irmão alguns dias pela internet e dizia assim: é engraçado, o que eu sinto a cada dia é que eu não sou o mesmo homem de ontem. Hoje eu sou uma pessoa com uma disposição inacreditável. Se ontem eu amei Jesus Cristo, hoje eu estou perdidamente apaixonado por Ele. Cada dia que passa, eu até dizia assim, isso é muito engraçado, cada dia que passa eu me sinto mais apaixonado, mais obstinado, mais determinado a servir esse Deus. Por quê? Porque cada dia que passa eu quero mais e mais isso. Não é um desejo sentimental, é uma decisão minha. Não é um desejo que flui na minha mente, no meu corpo, é uma decisão radical, fanática, louca, sabe? Eu me obstinei, eu só quero uma coisa na vida, servir ao Deus da Bíblia. Eu não quero mais nada, eu só quero servir o Deus da Bíblia. Não quero mais nada para mim, não quero mais nada para a minha vida, não quero mais nada para a vida dos meus filhos. Tem um filho que estava falando, não sei o que, de ser militar, não sei o que, de ser policial. Eu falei, se você quiser ser o que você quiser ser, eu posso até te ajudar, mas saiba que o único projeto que eu tenho para vocês é ser servo do Deus vivo, servir o Deus da Bíblia, servir o Deus da igreja. É só esse projeto que eu tenho. Agora, se vocês quiserem tomar outro projeto, eu ajudo no que vocês quiserem, mas saiba que estarão fora da direção de Deus. É o que eu creio, é o que eu vivo, é o que eu prego. Então, meu irmão, eis a questão, né? O meu desejo é a minha decisão, é a minha vontade. Eu quero servir a Deus. E tudo que eu vou buscar na minha vida é servir a Deus. E diz, quando será? Aí diz assim, já passamos aqui, né? Já vazei direto, já estou na página 14. Então, bênçãos decorrentes da santificação. O que vimos aí, quanto maior a santificação, maior será a certeza, a convicção das coisas de Deus, né? E lá no final tem uma conclusão aí, no meio que diz, conclusão. A santificação exige separação do mundo de pecado e consagração da nossa vida. Exige disposição permanente, atente, disposição permanente. Não é o crente eletrocardiograma. Hoje eu estou lá em cima, sou homem de aço. Amanhã eu estou lá embaixo, estou na lama. Não é assim que funciona o Evangelho. Então exige disposição permanente de buscá-la e esforço para vencer e fazer a nossa parte. É um processo contínuo e progressivo. Então Deus nos santificará através do poder do sangue de Jesus, da palavra de Deus e do Espírito Santo. Mas tem que existir a minha vontade. A Bíblia diz assim, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Se Deus não vai desprezar um coração quebrantado e contrito, significa que não é Ele que transforma o meu coração em quebrantado e contrito, senão Ele transformaria o de todo mundo. Significa que sou eu que transformo o meu coração em um coração quebrantado e contrito, e Ele não me despreza. Se fosse Ele que fizesse isso, Deus fez o meu coração quebrantado e contrito, então Ele não vai me desprezar. Então Ele faz o de todo mundo e não despreza ninguém, salva o mundo inteiro.
Não, existe a minha participação, o meu desejo, a minha vontade. Então, meu irmão, exige separação do mundo de pecado, consagração da nossa vida, disposição permanente de buscá-lo, esforço para vencer e fazer a nossa parte. É um processo contínuo e progressivo. Então Deus nos santificará através do poder do sangue de Jesus, da palavra de Deus e do Espírito Santo. Amém, meu irmão? Você tem que ter vontade, disposição. Eu não tenho projeto, na verdade não sou eu, é Deus não tem projeto de trazer pessoas a esse ministério para ficarem sentadas no banco a vida inteira. Não tem este projeto. Eu já falei isso muitas vezes. Deus não tem projeto na geração Jesus Cristo, porque senão não nos daria esse lugar, esse nome, Centro de Seleção e Justiça. Centro de seleção é um lugar onde você chega para ser selecionado. Eu não sei o tempo de seleção na vida de cada um, eu não sei. Mas você chega para ser selecionado, foi selecionado, depois é recrutado, enviado, separado para um determinado serviço, uma determinada função. Então Deus não tem projeto aqui de você chegar, sentar no banco e passar 20, 30 anos sentadinho num banco. Não tem esse projeto, tá ok?